Andréia Kiss, nossa maravilhosa neuroeducadora, que hoje veio falar justamente sobre como o cérebro e a escola podem, de uma certa forma, entender que existem crenças erradas sobre o cérebro e a aprendizagem. Então, hoje você vai dar uma aula, como você sempre dá, porque eu vou te dizer uma verdade, viu? Quem está assistindo o nosso programa agora tem que saber o seguinte: segunda-feira volta às aulas. Se você estiver assistindo aqui com a gente, sempre as participações da Andréia aqui no nosso programa, eu tenho certeza absoluta que o teu filho vai muito bem. Se não estiver já indo muito bem, vai estar muito bem na segunda-feira. Tudo bom, Vanusa, coisa boa estar aqui. Seja bem-vinda. Oi para todo mundo de casa. Então, né, na semana passada nós iniciamos as aulas, né, o ano letivo de 2025. Nesta semana temos também muitas escolas iniciando e oficialmente na próxima semana todo mundo já está no colégio estudando, né? Começando aí um novo desafio, né? Uma nova trilha pedagógica, enfim. E falar sobre cérebro e aprendizagem é uma coisa que para mim, né, é um prazer muito grande. Entender esse processo na escola, na universidade, o professor, né, que faz parte desse processo de ensino e aprendizagem é primordial para a gente garantir a consolidação, né, do conhecimento, à medida que a gente vai retendo na memória todas essas informações. É importante dizer, quando a gente fala sobre neuroeducação, a gente está trazendo aí aspectos relacionados à neurociência, psicologia e educação. Né? A neurociência vem com toda a parte relacionada à nossa biologia, a forma como o nosso cérebro conecta informações pertinentes à nossa sobrevivência, a forma como a gente aprende, que é onde entra a educação, as emoções que são preponderantes em todos os processos da nossa vida. Tudo envolve emoção e na aprendizagem também, né? As emoções, elas conduzem o processo de aprendizagem. E aí é nesse momento, Andréia, que a gente precisa levar para quem está em casa algumas crenças erradas. Exatamente. Sobre esse comportamento do cérebro com a aprendizagem. Então, porque é tão difícil, às vezes, dos pais, dos próprios professores, sim, as pessoas que participam, até muitas vezes de quem recebe essa criança quando ela já não está nem na escola. Quando ela sai da escola, vai para casa e que ela vai para aula de reforço. É muito bom a gente avançar no conhecimento, porque quando a gente tem a informação correta, a gente tem as estratégias que conseguem, de certa forma, conduzir melhor esse processo. À medida que a gente foi conhecendo sobre o cérebro, é muito novo, Vanusa, o conhecimento sobre o cérebro é muito novo. Nunca se falou tanto, né? Exatamente. Aí, assim, a gente tem que ter cuidado, porque nesse se falou tanto, todo mundo fala um tanto sobre o cérebro. É isso que tem trazido grandes problemas nos últimos tempos. Todo mundo quer ser entendedor do assunto, acaba falando coisas que não deveria falar, porque assim, sabe o que me preocupa? É que às vezes as pessoas, elas ouvem, alguém faz algum comentário, ou até é especialista no assunto, mas às vezes parece aquele telefone sem fio, que vai passando de um para o outro, quando você menos espera, a informação chega totalmente contrária a tudo que verdadeiramente você deveria saber. E isso me causa uma grande preocupação. Porque você não entende do assunto, você só é um comunicador da palavra. Você só leva a informação, mas você não é profissional, você não é especialista, você não estudou. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado, porque existem pessoas que elas gostam de falar sobre o assunto, mas elas não têm propriedade. E é por isso que quando a gente traz você para o programa, Andréia, me causa essa sensação de dizer que nós batemos um papo aqui. Por quê? Porque a especialista é você. Quem sabe do assunto é você. É um desafio muito grande. Eu acredito. Quando a gente fala sobre o cérebro, sobre as nossas conexões, a gente está falando de algo muito complexo. Não é simples falar sobre comportamento, falar sobre processo de aprendizagem, falar sobre performance. É tudo muito complexo e não dá para a gente falar que um sujeito tem um determinado comportamento e ligar esse comportamento a, por exemplo, uma expressão que usam muito, subconsciente, uma expressão não validada no meio científico, né? E aí vai
uma pseudo-informação que nós chamamos de neuromito, que o nosso cérebro, ele trabalha apenas com 10% da capacidade, ou seja, se você conseguir alcançar os 90% da sua capacidade cerebral que você ainda não alcançou, você vai ficar potente. Isso não existe. Nós trabalhamos com o nosso cérebro hiperconectado. E de onde vêm essas informações? Essas informações vêm dos tempos das caravelas, quando a gente não entendia muito sobre o cérebro, quando a gente não tinha as pesquisas que nós temos agora. Só que são informações que são massificadas. Você encontra até hoje uma literatura ou outra que fala sobre isso. Por isso é muito importante nós irmos direto na fonte, nós irmos nos papers, nas pesquisas. Por quê? Porque muita coisa já se descobriu. No processo de aprendizagem, nós temos nas formações até hoje de professores, os estilos fixos de aprendizagem. Não sei se você já ouviu falar que uma pessoa aprende melhor porque ela é mais visual, ela é mais auditiva, ela é mais sinestésica. Isso é algo que eu enquanto professora, já passei por diversas formações trazendo esse tipo de informação. Só que esse tipo de informação, na verdade, o fundo dela é sobre o nosso ritmo de aprendizagem. A grande verdade é que o nosso cérebro, ele trabalha hiperconectado e nós precisamos ver, ouvir, sentir, conectar tudo isso para reter da melhor forma uma gama maior de informações e consolidar assim o aprendizado. Agora, André, quando você fala assim, aí a gente se aprofunda um pouco mais nessa informação que você trouxe, do ver, do ouvir. Realmente existem pessoas que, ao ler, elas não conseguem, elas dizem, eu prefiro assistir um vídeo, eu preciso ouvir alguém falando, não me coloque para ler, eu prefiro ouvir, eu prefiro ver. Eu acabo aprendendo mais quando eu vejo, quando eu assisto, e eu tenho dificuldade. Isso é o ritmo de aprendizagem. A gente está falando de um indivíduo maduro que já entende como é o processo dele na hora da retenção da informação. Qual é o perigo da gente pensar no estilo fixo de aprendizagem no processo de escolarização? É que eu vou deixar de desenvolver, né, de propiciar o desenvolvimento de outras habilidades através de outros canais, acreditando que aquele alunado ali, aquele sujeito, ele só aprende daquela forma e nós aprendemos de várias formas. Isso é um costume? Podemos dizer que quando a gente fala assim, a mente, é algo que você está colocando já ali na tua mente e fixou. Então, também, né, porque nós trabalhamos em cima também de crenças, né, de visualização, né, de comportamentos. Isso tem mais relação com o ambiente também, né? O ambiente, ele é sentencioso na forma como nós pensamos, na nossa geração de hábitos, né? Por isso que é tão importante uma organização para aprender, porque o cérebro, ele aprende por padrões. Toda a nossa organização, ela é padronizada, né? E como é que a gente pode ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão indo para a escola e que já vão com muito medo? Olha, o medo, geralmente, ele é advindo de uma experiência anterior que não foi muito sucessiva, né? Uma escola anterior, uma cidade anterior, né? Ou então um medo relacionado a algo que já tenha passado na própria turma, né? O medo do futuro, isso acontece, né? Como vai ser o próximo ano com outros professores? Quem serão os colegas com os quais eu vou me relacionar, né? Isso vai muito da segurança que, de fato, a gente vai passando no diálogo, na conversa. O processo de acolhida em casa, na escola, né? As escolas se prepararem, sobretudo, prepararem seus professores, né? Todo mundo que faz a escola. Nós estamos vivenciando um desafio novo nesse retorno às aulas, que é a proibição dos celulares, smartphones, né? Enfim, né? É um desafio muito grande, né? As escolas estão se organizando da melhor forma, contando com a parceria da família para isso, para que a gente consiga pensar na atenção, na memória, no aprendizado das nossas crianças, né? Sem essa alternância, né, de atenção. A gente sabe que a alternância de atenção, ela prejudica o aprendizado, quando as nossas crianças ficam ali o tempo todo observando o que está chegando no celular delas, né? Hoje, por exemplo, já é quinta-feira, amanhã é sexta-feira. Como é que esse pai e essa mãe vai poder, de uma certa forma, tirar um pouco essas crenças e trabalhar um pouco essa educação com essa parte
que é tão importante na vida da gente, que é o cérebro. Como é que a gente... Eu sei que está muito em cima, mas a gente começa dando aqueles bizus, aquelas dicas para ajudar. Essa informação, por exemplo, sobre os estilos de aprendizagem é uma informação que a gente conduz diretamente para o professorado. Que né? bom. As escolas, elas sabendo, né, um pouco, né, sobre o que elas querem em relação às suas propostas pedagógicas, elas vão procurar formações para o seu professorado, porque é lá no planejamento da aula que a gente vai observar essas conduções, né? A necessidade, por exemplo, de engajar aquele aluno, de manter a atenção daquele aluno, né? Quando eu falo aluno, eu estou falando do alunado, né? Da turma inteira, né? Um desafio você manter a atenção de 20, 25, 30 indivíduos 40. Ou mais, né? Dependendo, né? Da instituição na qual a criança ou o estudante, né, estiver matriculado, né? Então, assim, tudo isso parte de formação, Vanusa. E hoje é imprescindível a gente entender como o cérebro aprende para que a gente consiga melhorar esses processos aliado, né, com o currículo que nós temos hoje, né? O currículo, de certa forma, ele até promove essa possibilidade, no sentido de que na educação infantil eu tenho ali a primeira infância, então eu entender sobre o neurodesenvolvimento, a aquisição da linguagem, toda a parte, né, de esquema corporal, né, tudo isso muito ali na base. Quando eu vou para o ensino fundamental, eu já tenho aspectos relacionados à adolescência, né? É uma modificação também que acontece, tanto na anatomia do nosso cérebro, em relação aos roteiros cognitivos que se formam, com relação também ao comportamento, né? A mudança de comportamento do indivíduo, né? A vontade dele de estar no grupo. E lá no ensino médio, nós temos ali mais ou menos um final, né? Da conclusão ali do nosso córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão, gerenciamento das emoções, controle inibitório, que às vezes tem adulto que não tem controle inibitório, né? Que é conseguir gerenciar ali as coisas que nos acontecem, né? A gente vai ali até os 21, 20, 23, dependendo do indivíduo, até os 25 anos nesse desenvolvimento. Então, eu acho que nesse momento, então, as escolas é que devem estar mais atentas a tudo que vai acontecer, principalmente nesse ano de 2025. É uma junção, né? Quando a gente fala de formação... No caso, os pais indo na escola, no caso, os pais conversando com os coordenadores, tentando entender melhor também aquele professor que vai estar ali. Sim, é muito importante as famílias terem contato com a proposta pedagógica da escola na qual seu filho e sua filha estuda, né? E quando você acompanha o processo, você vai percebendo quando a sua criança tem maiores dificuldades e também maiores habilidades, gente. Sim. Nós costumamos olhar demais porque é difícil, para o que falta. Por quê, mas né? é muito André, importante. É impressionante como escola cria algo na mente da gente que não é só na criança, não é só no jovem, mas os pais são os mais aflitos. Sim, é porque enquanto família a gente fica tentando prever processos. Ai, né? meu Deus, vai ser difícil, meu filho vai ser muito mais difícil ainda para mim. A gente fica tentando prever situações, né? E às vezes a gente se antecipa em determinadas situações. O que vale? O diálogo, né? O alinhamento, é você chegar e levar para sua coordenação, para o professor da sua criança, do seu... Eu falo criança, gente, quando eu estou falando criança, entenda que eu estou falando todo e qualquer estudante, tá certo? Nós mães, filhos de 25, 26 ainda são criança. O importante é o diálogo, principalmente nessa era que nós estamos vivendo, que a comunicação, ela está em déficit, né? Que os nossos sentimentos, eles estão atribulados, o sentimento de imediatismo está muito presente. As coisas, elas não se resolvem, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento humano, de processo de aprendizagem, as coisas, elas não se resolvem assim. É um processo, é uma trilha, é uma estratégia que nós vamos traçar, nós vamos expor os indivíduos a essas estratégias e o resultado, ele vem depois. Muito bom. André, é gostoso conversar com você, é bom a gente eu gosto muito também de trazer essas informações. E eu vou dizer para você que está em casa, que aprende as nossas crianças, os professores, mas nós, mãe, né? Pais, a gente aprende muito quando você está aqui no programa e você passa uma certa leveza, uma certa paz pra gente, sabe? Quando a gente ouve, parece que a gente encontra uma saidinha lá no começo do túnel.
Começo Como mesmo, é que viu? pode, né? Porque geralmente diz no fim do túnel, vamos parar com isso, é no começo É no mesmo. começo, Aí já nós vai estamos aqui encontrando aprendendo lá, a viver, né, pra já cotidianamente. iniciar. E assim, a gente está vivendo uma época onde os filhos querem ensinar muita gente, mas hoje, gente, me desculpa, filhos, tá um pouquinho complicado. Né? A gente realmente às vezes tem que agarrar e dizer assim, ó, não é bem assim. Porque se você se deixar levar por tudo, entra num grande buraco ambos. E eu acho que hoje tem que existir essa conexão, essa conversa e tudo está indo para esse lado. É a gente analisar que o Brasil, agora que está percebendo que tem um monte de coisa que em outros países já nem está mais funcionando e aqui a gente ainda fica naquela babinha. Tem que ter muito cuidado, sabe, com o que a gente tem vivenciado. Tá na hora da gente ter um comando a mais e parar de só receber o que vem, só o que vem, só o que vem, o que as pessoas já não querem mais ter nas mãos. E sobre as nossas crianças, né? Os nossos filhos, eles devem ser conduzidos por nós. Verdade. Né? Somos nós, os pares experientes. No mundo animal, né? Os experientes conduzem. A mesma coisa, você né? Pode até não gostar, mas ser ali você humano, aprende muita coisa. ele é mais dependente. Quando a gente faz um comparativo, né, em relação a outras espécies, ele é mais dependente da condução ali por um bom tempo, né? Primeiro, quando bebê, por questão de sobrevivência mesmo. Se você abandona um bebê, ele não vai criar estratégias, entende? Muito bom. Então, assim, a gente precisa, de fato, pegar o leme e falar aqui assim, aqui assado, é aqui depois, aqui pode agora. E apresentar uma realidade, Exatamente. Andréia, que, por exemplo, meus pais não chegavam ao ponto de dizer, eu também passei por isso. Às vezes, o que falta é isso, principalmente nessa nova geração. Eu entendo perfeitamente o que você está vivenciando hoje, mas se eu tivesse observado um pouquinho mais, hoje eu poderia... Então, assim, não é que você não quer deixar seus filhos viverem o que eles têm que viver, mas algumas coisas a gente tem que ser muito realista. Sim, nós precisamos, né, desse universo realista, até já conversamos sobre isso, e nós estamos vivendo uma era complexa. Sim. As gerações, elas não têm mais aquele espaço de tempo entre uma e outra suficiente para a gente fazer comparativos de comportamento. Hoje está tudo muito pertinho, está tudo muito resumido. Por isso, maior complexidade para o que nós estamos vivendo. Mas a questão é presença, condução, realidade. Verdade. Quem quiser entrar em contato com você... Você tem meu contato lá no Instagram, andreakiss.neuroedu, e tem algumas orientações a respeito da neuroeducação. Vamos levar a neuroeducação para o mundo, para as escolas, para dentro da sala de aula. Urgente. Urgente.